Nós vamos ver agora uma blitz, um bote de passagem de guarda, que ele pode ser tanto para realmente passar a guarda, chegar lá no controle lateral, ou ele pode ser um início de movimentação que vai me levar para um leg drag, ou para uma passagem amassando, dobrando o meu adversário, para um controle de quadril. Então, é importante a gente entender que essas mecânicas de passagem, nem sempre eu vou conseguir chegar lá na passagem abraçando a cabeça com o controle total que eu gostaria. Mas eu tenho que, no mínimo, tirar uma boa posição ou desarmar a guarda do meu adversário. E a gente vai ver agora uma mecânica muito legal para fazer isso com os detalhes bem interessantes que eu quero passar para vocês. André, pode deitar aqui, por favor? Isso. A posição funciona tanto sentado quanto deitado, mas a gente vai ver a versão agora dela deitado. Quando eu estou aqui lutando com o André, ele fazendo uma pegada em mim lá de De La Riva, por exemplo, querendo travar minha nuca aqui, eu consegui sair da posição e vou dar o bote de passagem agora, tá? Vira só um pouquinho a cabeça mais para lá. Aí, isso aí. O André, sempre que ele tiver com o posicionamento, com as costas no chão, como ele está agora, é muito mais fácil de eu empurrar o quadril dele para lá e passar. Então, normalmente, quando ele sai da posição e eu estou aqui do lado dele, ele vira mais o quadril perfeito na minha direção. Porque agora ele está com as defesas viradas para mim e o outro lado está mais distante. Toda vez que eu caminho para lá, ou ele escapa o quadril indo junto comigo, ou se eu for muito rápido, ele troca de lado, ficando nesse posicionamento mais lateralizado, onde ele tem mais mobilidade, né? Claro, sempre protegendo para eu não vir para cá. Perfeito, certo? Só vira um pouquinho mais... Aí, André, perfeito, tá? Assim. Então agora, quando eu mergulho no meu adversário, eu tenho que tentar fazer com que ele vire o quadril para o lado contrário, já que está difícil de eu chegar. O melhor para mim seria chegar aqui, para não ter que mudar ele de posicionamento. Mas como ele está defendendo bem, eu vou dar um jeito de fazer ele virar. Quando eu começo a travar e empurrar a perna do meu adversário, tentar fazer isso daqui, é como um André pisar no chão e fazer uma fuga de quadril, ó, e não deixar eu chegar. Então eu tenho que dar um jeito de prender o quadril dele no chão. Esse que é o detalhe da posição, galera. Então o que eu faço? Eu mergulho jogando a minha mão aqui na crista ilíaca dele, tá? Na hora que eu jogo, eu já faço o quadril dele prender mais no chão, ficando mais flat, né? Mais plano no chão. Além, um detalhe muito importante, além dessa mão no quadril, que ela tem o primeiro efeito de virar, prender o quadril dele deitado no chão, eu coloco o meu cotovelo, levanta a perna aqui, André, que ele vai estar com a perna alta defendendo, eu coloco o meu cotovelo na parte interna da coxa dele. E aí o que faz ele virar para lá não é essa minha mão aqui empurrando a perna dele, que ele iria brigar muito na posição. Essa mão ela só vai tirar a perna dele da minha frente. O que faz ele virar para lá, ó, é eu soltar o meu peso em cima do meu cotovelo, ó, na coxa dele, mantendo ele para lá. E aqui eu continuo exercendo a pressão, é muito difícil de ele virar para mim. E aqui eu consigo ganhar o controle do quadril, eventualmente ganhar a cabeça e a passagem também. E aí a função da minha outra mão é só tirar a perna dele da minha frente. Então eu mergulho buscando a crista ilíaca. Crista ilíaca, pessoal, quando vocês colocarem a mão aqui na lateral, é esse osso que o quadril ele forma tipo uma bacia aqui assim, né? E aí esse osso de cima aqui, que aparece no nosso quadril, a gente encaixa e a gente consegue controlar bem o quadril. Então se você botar a mão, você vai sentir esse osso aqui na lateral do quadril. Eu tento encaixar a minha mão aqui, né? Vira um pouquinho mais. Ah, sim, André, perfeito. Então eu vou mergulhar mão na crista ilíaca e o importante aqui, ó, que faz toda a diferença na posição, o cotovelo por dentro, fazendo essa pressão. Essa minha mão aqui tira a perna dele da minha frente para esse joelho não ficar defendendo, né? E eu jogo a minha pressão em cima dele. Quando ele está com a perna tentando pegar a minha, eu posso tirar minha perna da frente, jogando a pressão lá de cotovelo, ó, e já trago o meu quadril colado nele. Porque agora quando ele tenta virar de volta para mim, eu consigo controlar ele aqui. E se ele tenta rodar lá para fora, eu já estou com o meu quadril colado para vir buscar as costas, né? Então essa aproximação do quadril é muito importante. Deixa a cabeça... Isso, André. Aí. Aqui agora vocês vão ver bem o detalhe do cotovelo, ó.
Estou lutando com o André, mergulhei, cotovelo por dentro, mão lá na crista ilíaca, cotovelo por dentro, jogo, ó, essa pressão aqui. Vira para mim aqui, André. Ó, eu fico prendendo a perna dele no chão com essa pegada aqui. E aqui eu já venho aproximar o meu quadril. Aí vai depender da movimentação agora. Se ele tenta virar para mim aqui, eu vou ganhando a posição aos poucos com o meu joelho aqui calçando o quadril dele. Se ele tenta rodar para fora, ou eu tento segurar ele aqui, ou eu continuo acompanhando na busca de pegar as costas do meu adversário. Cabeça para lá, André, por favor. Aí. Mais uma vez, então, estou lutando com o meu adversário, desfiz a pegada. Normalmente, galera, vai ser isso daqui, ó. Faz uma de la riva lá, André. Normalmente vai ser isso daqui, ó. Soltei e mergulhei dando bote, tá? Por quê? Porque se eu solto a pegada e eu fico muito tempo aqui, a tendência é que o André sente, tá? E ainda assim, a posição funciona. Eu posso mergulhar, ó, e fazer a mesma coisa, tá? Mas com ele deitado, eu tenho que dar o bote. Com ele deitado é mais fácil para eu fazer, mais difícil de ele defender. Só que eu tenho que dar o bote rápido. Eu tenho que estourar a pegada. Por exemplo, estou lutando com ele aqui, fazendo pegada em mim, né? Pode sentar aqui, me controlando. Pô, botei ele deitado, ó, e me jogo para fazer a posição, para dar esse primeiro bote, tá? Então posiciona a cabeça para lá de novo, André. Aí. Então mais uma vez aqui, vou mergulhar no meu adversário, cotovelo por dentro, estica a perna aqui, cotovelo aqui, ó, por dentro. Isso aqui é muito importante, galera. Eu tô sendo chato, reforçando, porque quando eu passo isso na aula, é o detalhe que meus alunos mais esquecem, de usar o cotovelo empurrando aqui, e que faz toda a diferença. Então, mão na crista ilíaca, cotovelo por dentro, e essa mão aqui, ó, só joga a perna dele para baixo. Cotovelo que faz a força de fazer ele virar. E já venho, desculpa, e já venho aproximar o meu quadril aqui. Eu não posso deixar esse espaço, quadril distante de quadril. É onde ele começa a se defender e repor. Eu tenho que logo colar quadril aqui. Certo, pessoal? A gente vai ver a posição agora, então, 3 ângulos diferentes, tempo real de luta, para vocês verem como é que fica, tá? Vamos lá, André. Isso. Aqui primeiro, então, tô lutando, ó, saí da posição, entrei aqui. Esse que a gente acabou de ver é um dos botes de passagem que eu mais uso, tanto com kimono quanto sem kimono, quando eu vou atacar o meu adversário sem pegada. E uma coisa importante, muito importante, que eu falei lá no início, quero reforçar com vocês agora nem sempre o meu bote, o meu tiro vai ser para realmente eu terminar a passagem de guarda. Muitas vezes esse meu bote inicial é para eu ganhar o quadril, para eu avançar o joelho, para eu chegar no leg drag, chegar numa situação de passagem em 2 etapas, tá? E uma coisa muito interessante que eu venho trabalhando nesse sentido é que passagem em 2 etapas, eu chegar a um ponto de controle, é muito mais fácil eu chegar nele voltando do que avançando, né? Ou seja, se eu tentar amassar a perna do André para sentar em cima dela para depois passar, ele vai brigar muito para eu não conseguir fazer. Agora, se eu me jogo lá na lateral, na cabeça dele, ele fica brigando para me tirar e eu volto amassando a perna dele, a tendência de eu conseguir é maior, porque aí na cabeça dele eu estou regredindo, eu não estou avançando, não estou progredindo, né? Enquanto que na minha cabeça eu fiz aquela progressão grande porque eu sabia que eu ia terminar com metade, né? É como quando você vai fazer uma negociação, você pede 10 mil reais, mas está disposto até a receber 5, sabe que vai ter uma negociação e vai baixar para 5, digamos assim. Então, quando a gente está fazendo esse trabalho de passagem de guarda, é legal a gente trabalhar da mesma forma, né? Às vezes eu dar um tiro longo para chegar na posição, mas eu sei que ele vai defender, eu sei que ele vai brigar, e eu volto, fico na metade do caminho, que era o que eu realmente queria. Enquanto que se eu tentasse a metade do caminho, ele ia fazer eu parar um pouco antes. Então, essa mentalidade de progressão de luta, de controle de passagem, é bem interessante, em especial no no-gi, onde eu sempre falo, a gente tem menos pegada, menos controle, então cada controle conquistado é extremamente importante.
Você acabou de assistir um pequeno corte das aulas exclusivas da metodologia BJJ Protec. Se você quiser receber toda semana aulas novas da nossa metodologia, venha para a BJJ Protec e seja um dos nossos assinantes.